Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, que já está no ar, aqui pela TVC Jornalismo, TV+, com todo o apoio também do canal Jonas Carreira. E hoje, quarta-feira, dia 27 já de outubro, estamos chegando aí na reta final de outubro de 2021. E vamos repercutir aqui na sequência as principais manchetes, os destaques principais de hoje. É um dia aí com um noticiário, como sempre, muito relevante. Já peço para quem chegou agora, você que ainda não está inscrito aqui nos canais, para você acompanhar diariamente aqui o noticiário brasileiro e internacional, já peço que você faça a sua inscrição aqui nos canais, faça a inscrição, acione o sino para ser notificado e dê o seu like. E diariamente você acompanha aqui o nosso noticiário pela TV+, TVC Jornalismo e o canal Jonas Carreira. Bom, já peço para você também que ainda não contribuiu com o nosso projeto, é de suma importância que você, na medida do possível, faça a sua contribuição solidária por meio do Pix com a seguinte chave. Então, nós temos uma chave que é muito prática, muito fácil, para você, inclusive, gravar. É muito fácil, muito fácil, muito prática e também muito dinâmica. Você usa a chave de maneira instantânea e acaba colaborando aqui com o nosso projeto. Então, se você puder, colabore aqui por meio da nossa doação solidária. Faça a sua doação por meio do Pix. Bom, vamos então repercutir na sequência já as manchetes de hoje, lembrando que o Jonas vai chegar um pouquinho mais tarde, ele está aí resolvendo um probleminha, e logo em seguida o Jonas já entra aqui trazendo, como sempre, o seu comentário diário. O nosso comentarista, o nosso analista político que fala de Brasília. Bom, então vamos rapidamente passar para você aqui os principais destaques desta terça-feira. E a manchete principal de hoje é uma notícia negativa aí para o povo brasileiro, para o trabalhador brasileiro. A OIT afirma que atraso na vacinação colocou milhões de brasileiros no desemprego. Então, a culpa de tudo isso, inclusive, é do próprio Jair Bolsonaro. Aqui no bloco de notícias nacionais. Ainda aqui no bloco de notícias nacionais, vamos também trazer esta outra notícia. O relatório da CPI da Covid é fraco e é difícil punir Bolsonaro, revelam ministros do Supremo. Então, tudo aquilo aí, aquela empolgação desse relatório aí da CPI, os ministros do Supremo estão colocando água no chope. Então, estariam agradando um determinado grupo, dizendo que a CPI, o relatório é fraco. Vamos, então, trazer por aqui também a nossa opinião. E o outro destaque, agora aqui no bloco de notícias internacionais, economia de Cuba resiste ao bloqueio dos Estados Unidos e pandemia da Covid-19. Então, Cuba, como sempre, na resistência. Cuba aí resistindo os ataques norte-americanos e também a pandemia aí da Covid. Cuba que tem praticamente aí 5, 6 vacinas neste momento. Bom, e ainda aqui nos destaques internacionais, esta outra notícia. Falamos ontem, inclusive, de toda a situação, portanto, no Equador também, e protestos no Equador são violentamente reprimidos por forças militares ordenadas por Guilherme Lasso. Então, ontem, repercutimos o início aí
das manifestações e elas seguem. Aquilo que eu falei ontem, que provavelmente eles dariam continuidade para o dia posterior e provavelmente ainda durante esta semana, essas manifestações no Equador. Então, essa notícia aí das forças militares, a mando do Guilherme Lasso, estão reprimindo aí o povo do Equador. Bom, e o nosso camarada Jonas Carreira já está por aqui, já queria adicionar o nosso comentarista que acabou de chegar. Jonas Carreira, seja muito bem-vindo. Você percebeu que o noticiário, tanto nacional como também o noticiário internacional, como sempre, está muito relevante. Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí da TV Mais e da TVC Jornalismo. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar dividindo aqui o cenário com você do Jornal Mundial. E notícia muito interessante, né? Essa do Equador, que a gente comentou aqui, que o Guilherme Lasso estava se transformando no Ivan Duque, e a gente vê esse ato de violência contra os manifestantes. Boa noite, Valdo. Boa noite, Jonas Carreira. Boa noite aí para você que está chegando agora, repercutindo já as mensagens aqui dos nossos militantes digitais, aqui em nosso chat. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveite aí também para fazer aqui a inscrição. Quem não estiver inscrito, inscreva-se aqui nos canais. E também é muito importante que você colabore aqui com o nosso projeto. Bom, rapidamente vamos então repercutir esta primeira manchete, a manchete principal de hoje, já trazendo aqui esta repercussão da OIT, afirma que atraso na vacinação colocou milhões de brasileiros no desemprego. Então, ao agir dessa forma, Jair Bolsonaro certamente provocou a morte de centenas de milhares de pessoas. E também causou muito desemprego, aponta estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, isso aí, esse relatório aqui divulgado hoje pela OIT, esse estudo, nada mais, nada menos, acaba também trazendo aí a aprovação, essa prova e comprovação de que o Bolsonaro, além de repercutir também todas as fake news, além do Bolsonaro também propagar ódio contra a vacina, de ser um negacionista na prática, na teoria e na prática, tudo isso aí somado trouxe um prejuízo irreparável ao trabalhador brasileiro. Então, são milhões aí de brasileiros no desemprego, e a tendência é aumentar ainda mais. Ontem, o Jonas Carreira, você lembra que repercutimos por aqui toda essa questão aí do PIB, que pode chegar a zero e pode também, infelizmente, apresentar aí 2022 um PIB negativado, ou seja, abaixo de zero. Então, essa notícia aqui é negativa, mais negativa ainda, porque mais desemprego teremos, além do que já estamos presenciando neste exato momento. Jonas Carreira, como é que você observa aí toda essa situação? Mais um dado negativo, infelizmente aqui não queríamos estar divulgando aqui esse tipo de notícia, mas trabalhamos com jornalismo sério, jornalismo que apura, jornalismo que vai em busca da verdade, e é uma verdade negativa, mas somos obrigados, como foi o caso ontem do PIB, passarmos por aqui também a nossa opinião e a notícia como ela é. O Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. E esse gráfico, né, essa estatística, é interessante que ela mostra que a política do Bolsonaro, né, foi toda errada no sentido econômico e no sentido de preservação da vida, né, no sentido sanitário, digamos assim. Né? Você vê que o discurso do Jair Bolsonaro contra o isolamento social
era de que era preciso salvar a economia. E ele acabou, com a política dele, com as falas deles e com a política dele negacionista, acabou não salvando a economia, né, que a gente deu a notícia aí do PIB, e agora essa de que o atraso da vacina causou desemprego, e também acabou causando a morte de 600 e poucas mil pessoas diante dessa grave doença. Então, assim, foi uma política desastrosa que não conseguiu nem salvar a economia e nem as vidas das pessoas. Val. É isso aí, o nosso comentarista Jonas Carreira de Brasília, o nosso analista político de todos os dias, aqui no Jornal Mundial, o noticiário brasileiro e internacional. Já peço para você que chegou agora, para quem ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, acione o sino para ser notificado e deixe o seu like para você ser notificado quando entrarmos aqui ao vivo ou algum vídeo gravado aí, eventualmente. E por falar nisso, acredito que o YouTube está escondendo aqui a nossa transmissão, Jonas Carreira. O nosso chat aqui, não temos ninguém aqui no chat, praticamente temos a nossa militante digital, a Deneide, e ela diz boa noite, Valdo e Jonas, mas cadê o nosso público? Então, um canal aí com quase 100 mil inscritos, e aí o YouTube, o seu YouTube, senhor YouTube, como é que fica isso tudo? Um canal com quase 100 mil aqui, e a nossa live, cadê os nossos militantes aqui no nosso chat? E é o YouTube que está com essa política antidemocrática, né? Essa política nefasta de esconder os canais. Aqui nós trabalhamos com conteúdo crítico, conteúdo sério, e trabalhamos com a verdade. Aqui não tem fake news, então é lastimável essa política do YouTube. Mas vamos esperar que alguém nos ouça por aqui. Bom, vamos repercutir aqui a próxima notícia. Já peço para você que chegou agora, também ainda não fez aqui a sua doação solidária, então é muito importante que você faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave, pix.euapoio@gmail.com. E você acaba ajudando aqui o nosso projeto, você acaba colaborando e fortalecendo aqui a nossa ideia, mesmo com todos os ataques e com esse descaso também por parte da plataforma, mas continuamos aqui firmes na luta. Bom, então espero que você colabore com o nosso projeto. Vamos repercutir aqui a próxima notícia? E esta notícia, ainda aqui no bloco de nacionais, vamos então trazer já mais um dado aqui sobre a CPI da Covid, o Jonas Carreira. Então, esse relatório aí da CPI da Covid é fraco e é difícil punir Bolsonaro, revelam ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que está em jogo neste exato momento? Nesta quarta-feira, 27 de outubro, ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram fraco o relatório final da CPI da Covid nos bastidores do STF. O comentário é de que não há elementos suficientes para comprovar o cometimento de crimes por parte de Jair Bolsonaro. Então, essa matéria publicada hoje no site UOL, um dos ministros ouvidos pela plataforma, em caráter reservado, afirmou que seria difícil o relatório resultar em punição do presidente. Então, tudo isso é muito estranho, Jonas Carreira, mas não é novidade. Então, já estão passando o pano aí no Jair Bolsonaro. Desses 79 mais o Jair, portanto, são 80 pessoas que foram denunciadas, que estão nessa lista aí do relatório,
eles alegam aí que, inclusive, esse relatório é muito fraco e que a maior parte aí dessa lista, a maior parte não vai ser punida. E eles citam exatamente que o Jair Bolsonaro não será punido. Vai ser difícil, aliás, muito difícil. E quando a Suprema Corte fala esse tipo aí, quando se pronuncia dessa maneira, perdão, é porque nessa fumaça há fogo forte. Então já estão passando pano, Jonas Carreira, para tentar tirar o Bolsonaro, tirar o dele da reta. Então, como comentamos recentemente por aqui, essa negociata aí com o Supremo, com as cortes, com tudo, essa negociata está valendo. Ô, Jonas, como é que você analisa aí esse relatório muito fraco? Jair Bolsonaro aí provavelmente vai ser muito difícil ser punido. A esperança é uma corte internacional, mas as cortes, a Suprema Corte Brasileira, provavelmente vão arregar, não é isso, Jonas? É isso mesmo, Valdo. Quem fala é o Supremo, né? Um queridinho, por incrível que pareça, de alguns setores da esquerda. Né? Esse mundo, essa bolha da internet, quando eu falo bolha da internet, eu estou englobando todo mundo. Né? Todo mundo que tem canal no YouTube, né? Então, assim, tem uma galera aí do nosso meio que eu até respeito muito, sabe? Do nosso campo político, da esquerda, que tá no YouTube para, sabe, algumas pessoas chamam de biscoiteiro, né? Eu não gosto de usar muito esses dialéticos de internet, mas assim, as pessoas estão aqui no YouTube para tentar ganhar inscritos, ganhar curtidas e, pô, fizeram muitos inscritos né, nessas ações aí do STF, do Alexandre de Moraes. Cada live, olha, o Alexandre de Moraes vai prender não sei quem, o STF está indo atrás do Bolsonaro. Isso daí causou um alvoroço no nosso meio e vai idiotizando a militância, infelizmente. Né? E hoje o STF dá um pronunciamento desse. Né? O relatório ele não tem condições de condenar o Bolsonaro. Não é isso. É que eles não querem condenar o Bolsonaro. Eles não querem. Né? Porque o relatório ele está muito bem escrito. Claro, não está escrito lá, Bolsonaro é um genocida. Não, mas todas as pistas, a investigação está lá. Né? Foi bem escrito. Aí vai até um elogio à assessoria do Renan, que eu acho que não foi ele. Né? Acho que aquele relatório não foi feito pelo Renan, teve muita assessoria ali. Foi bem escrito. Só que não tem vontade mesmo de causar um dano maior ao bolsonarismo. É só aquela coisa, sabe? Bolsonaro vai lá com a EMA e mostra a cloroquina. Bolsonaro vai lá no cercadinho e diz que a vacina é da AIDS. E faz aquele alvoroço aí. As pessoas aqui no nosso meio que gostam desse sistema mercadológico compartilham isso e causam, nossa, o Alexandre de Moraes é um herói, né? A Rede Globo, a Miriam Leitão fala muito bonitinho, a oposição que ela faz ao Bolsonaro é heróica e acaba idiotizando, né, a militância, infelizmente. Infelizmente. E é muito bom a gente falar isso, e expor esse tipo de notícia e dizer o queridinho da esquerdinha, das esquerdas aí, até mesmo no meu partido. Até mesmo no meu partido. Vai, tô falando aqui, até mesmo o PT. Tá aí, ó. Dizendo que não tem condições de julgar o Bolsonaro. Né? Vamos chorar no travesseiro que é mais quentinho. É essa a conclusão, Val. Jonas Carreira, infelizmente estamos aí nesse blá blá blá, esse papo furado aí que agora vai, e não vai nunca, né? Vai, mas para o brejo, né? A vaca vai para o brejo, com certeza. E se dependermos aí da justiça brasileira, se dependermos aí desse conluio, esse conchavão aí,
2022 vai ser muito complicado. Então, a nossa solução, a nossa única saída, eu coloco única saída, é a mobilização popular, é a mobilização do povo, é a mobilização dos trabalhadores. Não tem outra saída. Não tem frente, não tem, no caso, frente única, não tem terceira via, quarta via, só tem uma via. Neste momento, a única via é Luiz Inácio Lula da Silva, mas com o povo mobilizado. Então, a esquerda brasileira também está aí dormindo de touca. Ah, não, mas o Lula está muito bem, o Lula vai ganhar com os 2 pés nas costas, já no primeiro turno. Não podemos nos enganar. O Lula está muito forte, é muito forte, vai ser um candidato aí poderoso. Agora, eles derretem o Lula em questão de horas. Conseguem uma prisão, aí arrumam uma prisão para o Lula, eles conseguem usar toda a ferramenta midiática para mobilizar aí essa burguesia fedorenta e anular o Lula. Ah, mas deixa o Lula, pode deixar o Lula disputar, mas usam todos os instrumentos aí de mídia e aí eles congelam o Lula. Então o problema está aí. É mobilização aí do povo brasileiro. Bom, já peço para você que chegou agora. Fala, Jonas. Valdo, e aí, né, falando nesse espectro de rede social, que vai meu elogio ao PCO, né? O PCO não deixa passar esse tipo de esquerda. Apesar de mantenha posicionamento com a candidatura do presidente Lula em 2022, mas descendo o sarrafo nesse tipo de esquerda. Nessa esquerdinha que muitos falam de cirandeira, né, de esquerda comemorativa. Então aqui vai o meu elogio ao Partido da Causa Operária. Val. Exatamente. Jonas Carreira, nosso comentarista, o nosso analista político de todos os dias. Aqui pelo Jornal Mundial. Bom, eu queria já aproveitar aqui também a metade, estamos exatamente na metade aqui do Jornal Mundial, e estou lançando aqui por meio do Jornal Mundial um novo projeto aí, Jonas Carreira. Projeto aí para o dia 1º de novembro, segunda-feira, estamos estreando aqui na TVC Jornalismo e também aqui na TV+. Então, para você que está afim aí de trabalhar um pouco mais toda a sua parte vocal, a comunicação oral, oratória, então, para você falar bem em público, estamos lançando aqui na TVC Jornalismo, em parceria com a TV+, e com o apoio aí do canal Jonas Carreira também, exatamente na plataforma Hotmart. É uma plataforma aí que você poderá também adquirir o seu e-book, o método prático para falar bem em público. Você pode solicitar o seu e-book e por lá você também solicita aí o seu certificado de participação. Vamos ter aulas, treinamentos durante as lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, a princípio, às 8 horas da noite. Então, vamos trabalhar um pouquinho aí com essas questões da comunicação oral. Então, dia 1º de novembro, você é o nosso convidado. 1º de novembro, você pode assistir pela Hotmart ou pela TV+. Na sequência, também já com reprise na TVC Jornalismo. E então você vai utilizar aí, você que de repente trabalha em algum veículo de comunicação, você que vai utilizar principalmente em defesa de TCC, para você que atua no mundo acadêmico, você que de repente vai apresentar a alguma banca aí o trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, por exemplo, tese de doutorado, ou você que é professor. Você que é professor como Jonas Carreira, o nosso comentarista aí, você que é professor... Eu já li, Valdo, já li o e-book. Já li o e-book, você que está
né, nos acompanhando aí. Eu já li o e-book e aprendi muito aí a oratória. É um eterno aprendizado. E com o e-book do Valdo tem várias técnicas de treinamento para a gente falar, né, muito bem em público, E dá exercícios de prática, práticas orais para você treinar a sua dicção. aí o Então, nosso objetivo por aqui, o Jonas acabou caindo, né? Mas o nosso objetivo por aqui, exatamente, é trazer toda essa questão teórica, essa questão prática, né? E trazer aqui para você diariamente essa parte teórica você adquire exatamente com o e-book, com a leitura de e-book, né? Do nosso e-book. E diariamente estaremos aqui com lives passando dicas e dando todo o atendimento, né? Passando o atendimento aqui também, tirando dúvidas. O objetivo aqui também é tirar dúvidas ao vivo e todo esse material vai ficar gravado, inclusive, em nossos canais e também na plataforma Hotmart. Estamos aí com a parceria Hotmart, portanto, lá você vai adquirir o e-book. Agora, como você vai fazer para adquirir esse e-book? Você vai entrar na plataforma, tem aqui, já na descrição do vídeo, tem um link para você adquirir o e-book. E você entra lá na plataforma, clica aqui no link, você já é conduzido à plataforma e lá você vai adquirir o e-book e acompanhar também as aulas por lá e toda a informação e o seu certificado de participação também com 20 horas aí, 20 horas de aulas aí para você durante, a partir, né, e durante a nossa temporada. Lives permanentes, você adquire o e-book, participa aí dessas 20 horas e dá continuidade, porque a nossa ideia aqui é ter um treinamento permanente. A princípio, aí vamos fazer um treinamento aí de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 horas da noite. Então, você pode utilizar aí em TCC, em dissertação, tese, aula, você que é professor, você que ministra aulas em colégio particular, em colégio público, aulas particulares, você que é político, agora estamos aí 2022, ô Jonas Carreira, você que de repente vai fazer aí uma carreira política, pretende ser deputado federal, estadual, você que de repente está nessa linha aí também de fazer uma carreira política. Você que trabalha com canal e tem dificuldade em fazer live, você vai acompanhar dicas aqui de como você se comportar, de como você ter uma postura, como fazemos aqui diariamente, de você ter uma postura não só da comunicação oral, mas como você também pode mesclar essa comunicação oral com essa operacionalidade da live. Então, isso que fazemos por aqui, vamos passar também dicas. Você que é palestrante, você que é locutor aí, de repente, de rádio, de TV, locutor de outros veículos e tantos outros. Então, a dica está aí para você que está afim de participar, é o nosso convidado a partir do dia 1º de novembro. Ainda vamos falar um pouco mais sobre todo esse nosso projeto. Bom, vamos então repercutir já a próxima notícia. E a notícia agora do bloco de notícias internacionais, vamos falar então da economia cubana, que resiste ao bloqueio dos Estados Unidos e pandemia da Covid-19. Então, essa notícia aí, já repercutindo bastante, principalmente aqui na América Latina, a prensa latina aí, publicou esta notícia aí sobre essa questão da economia cubana, porque o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia e Planejamento de Cuba, Alejandro Hill,
disse hoje que a economia nacional está se aguentando, apesar da investida do bloqueio dos Estados Unidos, da crise gerada pela Covid-19. Então, tudo isso aí, com todos os ataques, com todas as barreiras aí promovidas pelo Império Norte-Americano, esse império sanguinário, contra Cuba, com tudo isso, Cuba vem resistindo há décadas, desde lá da Revolução Cubana, vem resistindo, e agora, neste exato momento, com esses dois fatores importantes, fatores negativos. Então, toda essa questão aí da pandemia, né? A pandemia que assolou o mundo todo, e principalmente Cuba, mas está resistindo aí também esse bloqueio promovido pelos Estados Unidos. Então, Jonas Carreira, para passar a palavra para você, eu queria que você também comentasse um pouco mais sobre esses dois fatores aí. Cuba, diferentemente de outros países, Cuba, Venezuela, um pouco também aí de Bolívia, ou seja, esses países aqui da América Latina que sofrem, e principalmente Cuba, com toda essa problemática aí da pandemia, a problemática pandemia, eu coloco pandemia englobando aí também toda a questão socioeconômica, mas esse bloqueio aí ferrenho contra Cuba por parte aí do Império Norte-Americano. Então, queria que você comentasse um pouco sobre toda essa questão, Jonas Carreira. Valdo, Cuba que vem enfrentando, né, não só a crise da pandemia, mas também essa crise por conta do bloqueio que foi iniciado, um bloqueio que foi fortalecido pelo Trump e pelo bonzinho, né, o democrata Biden, não foi ainda finalizado, né, não acabou. Biden continua com a mesma política externa do Donald Trump. Inclusive, a retirada das tropas do Afeganistão foi uma política iniciada por Donald Trump, e também o bloqueio econômico que Cuba sofre é uma política que foi imposta pelo Donald Trump e continua sendo colocada pelo Biden, ou seja, não tem nada de bonzinho. É até mais cruel, ele é até mais cruel. É aquele meme que mostra um bombardeio americano soltando bombas coloridas, né? É um democrata, é o Biden, muito mais cruel. Ele abraça você e está puxando uma faca e te esfaqueando pelas costas. E Cuba, apesar disso tudo, Cuba construiu um esquema de vacinação, fez a sua própria vacina e está conseguindo passar por todo esse percalço. Está enfrentando uma guerra híbrida que foi implementada também pelo imperialismo para tentar derrubar Dias-Canel, né, com manifestações populares, entre aspas, e etc. E Cuba vem se reerguendo diante disso, assim como a Venezuela passou por isso, a Bolívia de Evo Morales passou por isso, e a gente também está passando depois da derrota, né, do golpe que foi dado aí no Brasil em 2015. Valdo. Jonas Carreira, nosso comentarista aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Você acompanha sempre, diariamente, por aqui. Para você que está chegando agora, é muito importante você fazer a inscrição aqui em nossos canais para acompanhar o Jornal Mundial. Aqui pela TVC Jornalismo, TV+, e com todo o apoio aí do canal Jonas Carreira. Então faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. Um outro ponto importante também, eu já peço aí para você que, de repente, não colaborou ainda com o nosso projeto, faça a sua colaboração solidária por meio do Pix, com a seguinte chave. Então, pix.euapoio@gmail.com. Então, anote aí, pix.euapoio@gmail.com. Você pode colaborar com o nosso projeto, ajude o nosso projeto a se manter vivo como nunca.
Bom, vamos rapidamente aqui mandar aquele alô, você que chegou agora, timidamente, o nosso camarada Fábio Silva, ele está por aqui. Ele diz aqui, boa noite, camaradas, acredito que o problema seja da mudança de cena que foi pouco divulgada. Aqui diz o nosso camarada, o canal, né? Mudança de canal, Valdo. Exatamente. Essa mudança de canal aí, provavelmente, mas, de qualquer maneira, isso aqui não justifica, porque essa mudança de canal, aqui já fazíamos anteriormente, e o número de inscritos, né, continua o mesmo, né? Quase 100 mil inscritos, é impossível que você não atinja 1%, que você não atinja 2%, 3%. Você tem que atingir 3% aí, em cima de 100 mil, por exemplo, 10% em cima de 100 mil, teria que ter um público razoável. 10 mil, 1% em cima de 100 mil, teríamos que ter 1.000 pessoas. 0,5% teríamos que ter 500 pessoas por aqui. Então, isso aqui, acho que o YouTube está aqui exatamente blefando com, principalmente, os canais de esquerda. Bom, vamos em frente, vamos com a próxima notícia. Vamos falar aqui com, já trazer aqui ainda do noticiário internacional, vamos falar já dessa questão do Equador. Então, muito grave aí a situação lá no Equador. Protestos no Equador são violentamente reprimidos por forças militares ordenadas por Guilherme Lasso. Membros da Polícia Nacional do Equador e membros das Forças Armadas reprimiram nesta quarta-feira o terceiro dia de mobilizações em cidades de Quito e também outras províncias do país contra a política econômica do governo de Guilherme Lasso, esse neoliberal, esse extremista de direita, e a ascensão com o preço do combustível. Então, lá o combustível disparou, como aqui no Brasil, mas a população, o Jonas Carreira, está indo para cima desse desgoverno, esse governo aí direitista. Então, há uma mobilização muito grande lá no Equador, diferentemente do que está acontecendo aqui no Brasil. As mobilizações estão muito fortes na capital e outras grandes cidades lá, e cidades também de médio porte. São grandes mobilizações, e o Guilherme Lasso está colocando aí as forças armadas lá, a polícia militar, o exército lá do Equador, colocando aí para cima do povo, para cima dos trabalhadores. Então, ontem, Jonas, já repercutimos toda essa mobilização lá no Equador. E agora acredito que temos aí, portanto, mais uma atualização com essa questão aí muito complicada no Equador aí por parte desse desgoverno lá, colocando a polícia militar, forças armadas para cima do povo, o Jonas Carreira. Valdo, surge aí, né, no Equador, um novo Ivan Duque, um novo Piñera, e botando mais uma vez as forças de segurança pública que é para servir a população contra a população. Por isso que às vezes não, já analisando todo esse esquema militarista dentro da América Latina, eu concordo que deve-se acabar com a polícia militar no Brasil, não só no Brasil, mas também em alguns países da América Latina, assim como Chile, Colômbia, que a questão militar é tão entranhada e tão violenta contra a população que esse debate deve ser levado a sério nesses países e até mesmo no Brasil, né? A gente nunca devemos esquecer que quando teve intervenção militar no Rio de Janeiro pelo Exército, morreu Marielle Franco e mataram um músico negro, né? O Exército matou um músico, fuzilou um músico negro e sua família com 80 tiros de fuzil. Isso acontece diariamente quando está a PM cuidando do Estado hoje.
lá no Rio de Janeiro. Então, é algo que deve ser levado em consideração, ainda mais nas mãos desses neoliberais, fascistas, nazistas e genocidas. Mas uma coisa que a gente deve debater, por que não acontece manifestações aqui no Brasil? Né? É um debate que também tem que ser muito debatido na esquerda, porque o povo ainda não saiu às ruas. Eu considero, no meu ponto de vista, que o trabalho da Lava Jato de destruição da política foi tão grande dentro da nossa sociedade que hoje, quando a gente vai falar aqui com a nossa vizinhança sobre política, não defendendo o PT ou Lula, só falar sobre política. Tenta falar aí com seu vizinho, Val, você espectador, espectadora, sobre política aí com seu vizinho. Nossa, não, eu odeio política. Não fala sobre política aqui, não. Vamos falar sobre o Flamengo. Então, não tem esse discurso sobre política mais. E é isso que causa essa lerdeza da população em tentar enxergar que estamos passando por um golpe. Isso tudo foi trabalho da Lava Jato. Não só da Lava Jato, mas da mídia, né, que ao mesmo tempo veio para destruir um projeto nacional de desenvolvimento que estava acontecendo no Brasil e acabou destruindo também o nosso tecido político dentro da nossa sociedade. E por isso o povo não vai para as ruas. Foi um trabalho muito bem feito pela Lava Jato, pela mídia hegemônica e com os tentáculos do imperialismo. Uma guerra híbrida muito bem implementada aqui no Brasil. Louvo o povo do Equador, louvo o povo da Colômbia e do Chile por estar saindo às ruas. Valdo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, e que você acompanha sempre de segunda a sexta-feira, aqui pela TVC Jornalismo, TV+, e também o canal Jonas Carreira. Bom, neste finalzinho agora de live, ainda queria mandar aquele alô aí para você que chegou agora, e ainda lembrar também aí do nosso projeto, passando aí para você que chegou agora neste finalzinho, que estaremos aí com a estreia, ou seja, o lançamento do Fale Bem em Público. São lives diárias, lives aqui pelos nossos canais aqui no YouTube. A estreia no dia 1º de novembro, às 8 horas da noite, às 20 horas, portanto, 8 horas da noite, aqui pelos nossos canais, e vale a pena você conferir. Se você estiver a fim de desenvolver essa nobre arte de falar bem em público, de fazer uma live, de desenvolver bem a sua comunicação, por exemplo, aqui usando muito bem uma câmera, usando muito bem a questão do microfone, vamos passar aí todas essas técnicas para você colocar o microfone na posição adequada, para você exatamente trabalhar com a câmera, olhar olho no olho aqui na câmera, que é uma técnica muito importante para você que desenvolve aí a arte de falar bem em público. Então, mais uma vez, deixo aqui o convite e durante esta semana vamos falar ainda um pouco mais sobre este convite. Muito bem, Jonas Carreira, vamos ficando por aqui. Um abraço aí para todo mundo. E amanhã estaremos de volta aí com mais um Jornal Mundial. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas. E até amanhã, mais uma vez aí. Foi uma honra estar dividindo o cenário aí com você, Valdo. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. É o noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 9h30 da noite. Um abraço e até amanhã, já quinta-feira.